Olá! Hoje a gente vai falar de algo super comum que tá aí todo dia: a água. Hum, a água. Parece simples, né? H2O. Mas olha, a gente pegou um material da super interessante que chama a água de a substância mais estranha da face da Terra. É um título forte, mas tem seu fundo de verdade, sim. Pois é, e a nossa conversa hoje é para entender isso. Por que ela tem esses comportamentos esquisitos, as tais anomalias? E por que isso é tão importante, né? Exato. Vamos ver por que essa molécula tão familiar desafia, assim, o que a gente espera da física. É uma ótima abordagem. E só para contextualizar, quando a gente fala anomalia aqui, não é um defeito, né? Não, claro. É um comportamento que foge do padrão que a gente vê em outros líquidos, especialmente baseados em moléculas parecidas. E a fonte traz um dado impressionante. Qual? Mais de 70 anomalias documentadas para a água. 70. É, de longe, a substância com mais esquisitices conhecidas. Nossa, mais de 70? Eu confesso que nunca ia imaginar. Muda tudo, né? Um copo d'água nunca mais será o mesmo. Pois é. E o artigo começa com uma anomalia que a gente vê sempre, mas talvez nem pense que é estranha. O gelo flutuar. Ah, sim. Clássica. Por que isso é tão anômalo assim? A maioria das coisas não fica mais densa? Não encolhe quando congela? Exatamente. Essa é a regra para quase tudo. Congelou, ficou mais denso, afundou. A água não. Ela se expande. E por que isso importa tanto? Bom, a importância disso é gigantesca. Se a gente pensar no quadro geral, né? Lagos, oceanos em lugares frios, Ah, claro. o gelo flutuando cria tipo uma capa isolante em cima. Hum, Isso impede que a água toda embaixo congele, protege a vida aquática, né? Se o gelo afundasse, ia congelar de baixo para cima, esmagando tudo. caramba, faz todo sentido. Essa única anomalia, ela define ecossistemas inteiros, influencia até as correntes marítimas, o clima global é fundamental. Entendi. Então é uma falha na regra que, na verdade, permite a vida em boa parte do planeta. Que coisa, né? Exato, uma falha essencial. E o artigo lança outra ideia que só quase, sei lá, mágica. A água desafia a gravidade. Como assim? O que eles querem dizer com isso é um jeito, digamos, chamativo de falar de fenômenos reais, ligados à coesão e à adesão da água. Coesão e adesão? Isso. A gente vê isso na tensão superficial, aquela pelezinha na água, onde um inseto leve consegue andar, sabe? Sei, sei. E também na capilaridade, que é a capacidade da água de subir por lugares bem estreitinhos, tipo um canudo fino ou nas plantas. Ah, como a água sobe nas árvores. Exatamente, mesmo contra a gravidade. É crucial para levar água das raízes até as folhas lá no alto. Sem isso, nada de árvores gigantes. Nossa, faz sentido. Tensão superficial, capilaridade, são as ferramentas dela para isso. Legal. Agora, tem uma terceira anomalia que o artigo menciona que, essa sim, me deixou com a pulga atrás da orelha. Qual seria? Diz que, em certas condições, água quente pode congelar mais rápido que a água fria. O tal efeito em Pemba. Isso parece totalmente errado. Vai contra tudo. Parece mesmo. E por isso é tão debatido ainda. É um fenômeno complexo, não tem uma explicação única, simples, que todo mundo aceite. Sério? Ainda não se sabe direito por quê? Existem várias hipóteses, né? Coisas como evaporação diferente, a água quente evapora mais rápido, então tem menos massa para congelar. Ou as correntes de convecção dentro da água. Ou até a quantidade de gases dissolvidos que é menor na água quente e pode mudar o ponto de congelamento. Entendi. O mais fascinante disso tudo é que mostra como algo que parece simples, como congelar água, pode esconder uma complexidade que desafia a nossa intuição, sabe? Totalmente. Um lembrete de que a natureza é mais complexa do que a gente pensa. Exato. O gelo flutua e protege a vida, a água sobe nas plantas contra a gravidade e até congela mais rápido quando está quente. Poxa, isso tudo não é só curiosidade, né? Qual a mensagem principal que a fonte passa? Não mesmo, não são só curiosidades. A mensagem central é que essas propriedades, essas anomalias, elas não são acidentes. Elas estão ligadas diretamente à capacidade da Terra de ter vida. A água ser essa substância estranha, que quebra regras, é justamente o que a torna tão essencial para nós.
As esquisitices dela são, na verdade, suas qualidades mais vitais. Então, sem essas estranhezas... O planeta seria muito diferente e, muito provavelmente, inabitável para a vida como a conhecemos. Incrível! Quer dizer que essa estranheza é quase um pré-requisito para a vida? Algo que a gente deveria procurar em outros planetas? É uma forma interessante de pensar assim. Essa substância onipresente, fundamental, é extraordinária justamente por ser tão incomum no seu jeito de ser. Uau! Muda a perspectiva. E isso leva a uma reflexão final, né? A fonte fala em mais de 70 anomalias. A gente só arranhou a superfície aqui, falando de 3. Verdade. Mas e as outras dezenas? Que outros aspectos do nosso planeta, da nossa biologia, que a gente nem imagina, podem depender de comportamentos da água que a gente ainda não entende direito, ou que a gente simplesmente aceita sem pensar? Fica a pergunta, né? E com o convite para a gente olhar para essa coisa tão comum, a água, com um novo olhar de admiração por essa estranheza tão profunda e essencial.